conhecida como a Princesa das Piscinas. Foi o nosso orgulho nas Olimpíadas de 32 em Los Angeles. A campeã Maria Lenk é a nossa convidada de hoje do Sede de Saber. No programa, ela conta como começou a nadar no hoje poluído Rio Tietê e fala das dificuldades de uma mulher ultrapassar as barreiras do seu tempo. Ela conta ainda como é possível continuar nadando aos 90 anos de idade. Professora Maria Lenk, seus pais vieram em 1912 da Alemanha. De que região eram seus pais? Eram da Saxônia, na Alemanha. Por que eles vieram para o Brasil? Porque o meu pai tinha um espírito aventureiro e queria conhecer outras partes do mundo e resolveu vir ao Brasil. Qual foi a razão por que a senhora começou a nadar? Porque meu pai era campeão de ginástica e era desportista e eventualmente eu tive doenças infantis, como seja pneumonia, e ele queria me dar uma chance de melhorar minhas condições físicas e me levou ao Rio Tietê para aprender a nadar. Então a senhora começa a nadar em Rio? Em Rio, porque não havia piscina naquela época. E como é que era a técnica de nadar em Rio? Não era diferente. O meu pai amarrou umas boias em mim e me ensinou o nado de peito, porque na Alemanha ensinava-se o nado de peito em primeiro lugar. E até hoje o nado de peito é meu estilo preferido. Havia também uma técnica de uma vara com uma corda? O meu pai depois passou a ser professor do clube e nesta ocasião ele pendurava os alunos no final de uma vara para eles flutuarem e aos pouquinhos aprenderem a nadar sem essa ajuda. Quando a senhora começa a nadar, havia muito preconceito de uma moça nadando. Qual era esse tipo? O que as pessoas diziam na época? Eu era aluna de um colégio de freiras e elas não gostavam da ideia de me apresentar de maiô. O problema era a apresentação de maiô, se bem que pelos retratos vê-se que eram maiôs com cara de vestido de hoje, né? Mas o seu pai era um desportista nato. E ele me apoiou em todo sentido. Depois que eu comecei a competir, ele me deu toda a ajuda de forma a garantir o meu sucesso. Já em 1932, a senhora é a primeira mulher sul-americana, brasileira sul-americana, a ir aos Jogos Olímpicos, nadando em 100 metros livre, 100 metros costas e 200 metros peito. Como é que foi essa ida a Los Angeles para competir? Na ocasião, havia um presidente, Getúlio Vargas, e ele ofereceu o uso de um navio chamado Itaquissé. Esse navio subiu toda a costa atlântica, atravessou o Canal do Panamá e subiu o Pacífico, onde foram os Jogos Olímpicos de 1932, em Los Angeles. Mas houve uma história que a bordo do navio havia café. E a equipe estava, portanto, num cargueiro. Sem dúvida. O governo queria simular um navio de guerra e botou 2 canhões no convés, mas esqueceu que tinha guardado aqueles sacos de café todos no porão e quando chegaram no Canal do Panamá houve problemas até que conseguissem sanar esse mal. Então já era, naquela época, já estava consorciado ao esporte, a uma atividade comercial, né? O café dando apoio, de uma certa forma, ao esporte brasileiro. Podia-se dizer isso, mas
a ideia de amadorismo era muito severa e não se podia receber nem mesmo indumentária pela parte dos organizadores. A gente tinha que ter a sua própria indumentária para estar presente. A senhora pagava a própria indumentária? Ah, sim. Do seu próprio bolso? É. O Comitê Olímpico Brasileiro Não podia. Não podia nem oferecer. Era contra as leis do amadorismo. Em 1935, a senhora participa do Sul-Americano de Natação, onde bate o recorde de 100 metros nado de costas e 200 metros peito, tendo 3 medalhas de ouro. Como a senhora treinava nessa época? Em 1935, realizaram-se na piscina do Guanabara, pela primeira vez, provas femininas sul-americanas. E foi nessa ocasião que eu nadava essas provas. A senhora participa em 1936 da famosa Olimpíada de Berlim. Sim. No Brasil, a senhora tinha estabelecido 2 recordes, de 200 metros e 400 metros peito. É. Mas a senhora chegou lá e não conseguiu trazer uma medalha. Por quê? Porque a gente viajou durante 6 semanas em que não foi possível a gente manter a forma. E chegando lá, eu perdi a prova por isso. As Olimpíadas de Berlim ficaram famosas pelo fato de um negro americano, Jesse Owens, no salto tríplice, ser o campeão olímpico. E aqui construiu-se a imagem de que ele derrubou, obviamente, todo o interesse daquela época da Alemanha de falar da raça ariana. Qual é a visão que a senhora tem desse fato em Berlim, em 1936? Eu cheguei a conhecer Jesse Owens pessoalmente e ele tornou-se amigo do alemão que era o campeão em saltos e que na última hora ensinou uns truques a ele de forma que ele ganhasse em vez do alemão. E isso contrariou naturalmente a teoria do Hitler, que queria só os arianos vencendo as provas. Então, Jesse Owens teve uma receptividade muito grande em Berlim, que ele não gozava quando estava nos Estados Unidos. Ao voltar aos Estados Unidos, ele foi tratado como um autêntico negro e não podia subir na condução pela frente, tinha que entrar por trás, onde se separava os negros dos brancos. Então, na verdade, a felicidade de Jesse Owens foi em Berlim. Exatamente, ele foi a maior figura olímpica daquela época. Em Berlim, a senhora nada borboleta. Por que a senhora nadou borboleta em Berlim? Eu recebia revistas alemãs que me ensinavam e me diziam o que se fazia em outras partes do mundo. E eu soube que havia um nadador, Higgins, nos Estados Unidos, que interpretou a lei do nado de peito como ela era, exigia de fato uma pernada autêntica do nado de peito, mas do braço só dizia que o braço tinha que ir para frente e para trás simultaneamente, mas não dizia se era fora ou dentro d'água. Então ele inventou de usar a recuperação por fora e eu treinei assim no Brasil. Ao chegarmos em Berlim, ele era o único homem e eu a única mulher a nadarmos borboleta.
Qual é a sua lembrança da presença de Hitler nos Jogos Olímpicos? Ele desfilou na frente de todas as equipes em pé, esperando a entrada no estádio. Então ele passou por lá e depois foi levado para a arquibancada de honra para dar a abertura dos Jogos. O interessante é que o Comitê Internacional Olímpico permitia que o representante do governo desse por aberto os Jogos e mais nada. Então Hitler não podia juntar a isso os discursos que ele costumava fazer. Também nessa época na Alemanha, a senhora é citada pelo seu excelente alemão pela própria rádio da Alemanha, correto? Sem dúvida, porque sendo descendente de alemães, eu falo alemão melhor que o português. E lá então foi a ocasião de eu falar alemão e fazer as entrevistas em alemão com jornalistas de toda sorte. E aí eu fui convidada para ser jornalista que fizesse a reportagem para o Brasil em português e em alemão. E por uma dessas circunstâncias que a sorte me ajudou, eu não aceitei, o que foi uma grande coisa, porque depois veio a guerra e destruiu tudo. Em 1938, a senhora faz então recordes mundiais dos 200 metros e 400 metros borboleta. Nessa ocasião, então, já havia outras mulheres nadando borboleta? Não. Até aí eu era a única. Quais eram os grandes nadadores da época? Dos homens, havia a equipe japonesa vencendo todas as provas, inclusive um nadador chamado Kitamura, que na idade de 14 anos venceu a prova de 1.500 metros. Ele depois tornou-se meu amigo, porque ele dedicou-se à natação de master e me convidou para os campeonatos que ele realizou lá no Japão. Aqui no Brasil, quais os nadadores que a senhora se lembra famosos da sua época? Havia vários grandes nadadores, mas nos Jogos Olímpicos não se destacaram. Em 1939, é fundada a Escola de Educação Física da Universidade do Brasil. E a senhora, então, é convidada para participar da escola. Foi sem dúvida. Eu me formei na primeira turma feminina de educação física que se formou no Brasil, e isso foi em São Paulo, antes desta escola ingressar na Universidade de São Paulo. Então, como eu me destaquei nos campeonatos, me chamaram aqui para o Rio para ser cofundadora da Escola de Educação Física na Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas essa sua escola de São Paulo era da Universidade de São Paulo? Não, ela só ingressou na universidade depois, porque na época havia um preconceito contra a educação física, que só se admitia ser universitário quem fizesse o curso de engenharia, de advocacia e coisas desse gênero. Qual foi a sua participação na Escola de Educação Física da Universidade do Brasil? A minha participação foi muito grande. Eu terminei minha carreira depois de 32 anos de magistério e, no final, quando finalmente tinham superado os preconceitos contra a mulher dentro do esporte, eu consegui ser a diretora da escola e depois a diretora do esporte
em geral da universidade e, eventualmente, eu fui diplomada com o título de professora emérita. A senhora, nessa época, como professora de esportes aquáticos, a senhora treinava competidores ou apenas ensinava as pessoas a nadar? Eu tinha interesse em ensinar a quem não soubesse nadar. Eu não tinha interesse de formar campeões. Em 1940, a senhora estava preparada para uma medalha de ouro e a Olimpíada foi cancelada por causa da guerra. Qual foi o sentimento que lhe passou? Bem, essa talvez foi a minha maior frustração desportiva de uma maneira geral, porque eu estava há poucos meses da possibilidade de ganhar uma medalha de ouro. E a guerra, então, o motivo político interrompe o sonho. Exato. Qual é hoje, que na sua consideração, o estágio da natação no Brasil? Nós estamos bem qualificados? Nós estamos com nadadores jovens, bastante prometedores, e eu acredito que nos próximos Jogos Olímpicos venhamos vencer algumas provas. Há mais divulgação de natação por clubes do que universidades. Por que isso? Aqui no Brasil são os clubes que praticam o esporte, ao passo que nos Estados Unidos e na Alemanha, em países adiantados, o esporte é praticado dentro da universidade, onde os grandes campeões se destacam. A senhora está com o colar do mérito olímpico. É. Quantos brasileiros têm esse colar? Esse colar somos apenas dois, o Ademar Ferreira da Silva e eu, que recebemos isso do Comitê Internacional Olímpico, e eu tenho muito meu orgulho de possuí-lo. Que outra condecoração à honra na área? Outra decoração muito importante para mim foi a minha introdução como primeira sul-americana no International Swimming Hall of Fame em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Em 1944, a senhora casa com um americano, inclusive tem também cidadania americana. Quem foi seu marido? É porque naquela época os americanos queriam despertar o interesse dos sul-americanos e na época havia a embaixada aqui no Rio de Janeiro. Então convidavam as pessoas que se destacavam em esporte para fazer companhia, e foi onde eu conheci o meu eventual marido, que depois me levou para os Estados Unidos. A senhora ainda hoje, já acima de 90, compete o Master de Natação e venceu a categoria dos 100 metros costas, 50 metros livre e 50 metros costas, nessa categoria de mais de 90 anos. A natação é salutar para a terceira idade? Não tem a menor dúvida, porque a natação não exige nenhum esforço especial e as pessoas podem fazê-la, praticá-la, sem um esforço como seria a corrida, os saltos em terra. E dentro da água, a própria água ajuda a fazer os movimentos fáceis. Quais são as principais modalidades de natação? Atualmente existem 4 estilos, sendo que o nado livre é o mais importante e é para todas as distâncias, desde 50, 100, 200, 400, 800 e 1.500 metros.
Mas tem também as provas de nado de peito, que são de 50, 100 e 200, e nado de costa também, 100, 200, 50, 100 e 200. E eu tenho recorde mundial de todas as provas do nado de peito e a prova de 800 metros, e também do nado de costa. Qual é a alimentação de um bom nadador? A alimentação deve ser saudável e conter proteínas e conter vitaminas e conter toda essa alimentação que se conhece como saudável, evitando o que tenha muita gordura, o açúcar demais, isso a gente não quer. A partir de que idade uma criança pode começar a nadar? Começar a entrar na piscina, ela já pode com poucos meses. E eu tenho bisnetos que já estão dentro da piscina brincando. Mas para aprender a nadar, precisa ter um pouquinho mais de idade. E geralmente isso se alcança ao redor de 5 a 7 anos. Aí se aprende a nadar direito. Hoje nós temos competições em que a pessoa nada, anda de bicicleta, corre. Que esportes podem ser consorciados com a natação? Isso é o triatlete, que se corre, se nada e se anda bicicleta. Mas eu acho que nem existe nos Jogos Olímpicos, eu não tenho certeza. De todos os Jogos Olímpicos e de todos os campeões que já tivemos, qual é aqueles que para a senhora se destacam mais? Logo na primeira vez que o Brasil participou de Jogos Olímpicos, em 1924, havia um campeão que venceu o tiro com a arma do concorrente americano. Então, isso foi uma coisa muito interessante. E, eventualmente, o Brasil participou sucessivamente de todos os Jogos Olímpicos subsequentes. A senhora já participou da travessia dos fortes aqui no Rio de Janeiro, entre o Forte de Copacabana e o Forte do Leme. Então, a senhora já nadou em rio, já nadou em piscina e já nadou no mar. Qual é o mais difícil? O mais fácil é no mar, porque é onde se flutua melhor. A densidade da água? É. Mas se houver uma correnteza contrária? Aí já... Quando eu nadei aquela travessia, em frente à piscina do Copacabana Palace, havia correnteza contrária que eu tive que contornar. A senhora fez essa travessia com que idade? Isso foi recente, coisa de alguns anos atrás, já como nadadora master. Bom, ou seja, acima de 80, né? Veja bem, qual é o preparo físico que a pessoa tem? Porque a senhora vem se preparando desde bem jovem, desde criança. Mas para uma pessoa que não tem essa tradição, é possível começar a nadar, digamos, depois dos 50? Ah, sim. A mulher do Roosevelt aprendeu a nadar aos 42 anos e tornou-se mundialmente famosa por isso. Então, mesmo a pessoa que não teve uma infância em natação... Pode aprender mais tarde. Em 1925, a senhora nadou para viver? Não, 25 não. Quando a senhora começa? Com 10 anos. Ah, sim. Não é? Eu nadei no Rio. No Rio Tietê. No Rio Tietê. Foi para viver. 80 anos depois, a gente poderia dizer que a senhora vive para nadar? Ah, sem dúvida. A natação é meu esporte, faz parte da minha vida. E só interrompi agora porque eu fraturei o fêmur,
Mas quando eu voltar aos Estados Unidos, eu pretendo entrar na piscina imediatamente. A senhora nada todo dia? Eu nado, quando estou em condições, eu nado todo dia. E quanto tempo a senhora fica na água? Mais ou menos 1 hora. Que recomendações a senhora daria para um jovem que deseja ser um campeão olímpico em natação? Bom, eu diria que, antes de mais nada, ele tem que planejar e saber também que leva pelo menos 8 a 10 anos de constantes treinamentos intensos de manhã e à tarde para poder chegar aos Jogos Olímpicos e vencer alguma prova. A senhora é da primeira turma de educação física, mas a profissão só foi reconhecida muito recente, agora na década de 90. Que mensagem a senhora daria aos novos profissionais de educação física? Bom, eles têm que conhecer o esporte de uma maneira geral e aplicar, ensinar da maneira como eles aprenderam. A senhora teve algum aluno que se tornou campeão, que ganhou algum prêmio? O atual diretor da Escola de Educação Física, Valdir, foi meu aluno e depois tornou-se professor lá e diretor, e é um grande nadador. Que mensagem, então, a senhora daria aos seus antigos alunos? Aos antigos alunos da Escola Nacional de Educação Física da Universidade do Brasil, atual UFRJ. Eu gostaria que eles treinassem com regularidade e pudessem, sobretudo, ensinar natação quando eles depois forem professores praticando sua profissão. Que apoio a senhora solicitaria às organizações, de uma maneira geral, às empresas e ao governo brasileiro para a natação? Seria muito interessante, e nós sabemos que o Comitê Olímpico Brasileiro está preparando agora o Pan-Americano e com a ajuda de companhias que favorecem a parte econômica. Recentemente, nós temos visto, inclusive, competições de natação paraolímpicas, de pessoas com deficiências físicas. Qual é a sua visão dessa participação de deficientes na natação? É altamente elogiável que pessoas com dificuldades físicas se dediquem a um exercício, e aí é a natação que ajuda exatamente para poder recuperar o perdido. E eu apoio e aplaudo esses nadadores deficientes. Professora Maria Lenk, a senhora é filha de imigrantes alemães, se casou com um americano, seus filhos moram nos Estados Unidos, mas, acima de tudo, é uma brasileira que nos dá muito orgulho. Que mensagem a senhora deixaria para os jovens e pensando especialmente nos seus bisnetos sobre o futuro do Brasil? O Brasil promete muito no esporte e eu recomendo aos jovens praticarem até um determinado ponto, primeiro como esporte, a natação como esporte utilitário, para a pessoa não morrer afogada, né? E segundo, porque é realmente uma forma de fortalecer a saúde das pessoas.